Boa noite, que bom que tu tá aqui. Eu super insisti, assim, já faz 15 minutos que a gente tá tentando, mas é muito interessante que a gente vai deixar gravado aqui, porque isso é um assunto de todo dia do meu consultório. Quando a gente começa a falar em cirurgia articular para os pacientes, eles já pulam longe, né? Porque existe um tabu enorme. Os pacientes eles não sabem o benefício que eles têm, né, quando bem indicado, de uma prótese articular, a liberdade que dá com relação até ao uso de medicamentos, de mobilidade, de dor, enfim. Existem vários estudos que mostram que dos poucos pacientes que sabem o que é a prótese articular, só 30% sabem por algum médico especialista. Quer dizer, é muito pouco, a gente está falando muito pouco de prótese para os nossos pacientes. E mais do que isso, a maioria tem ideias erradas mesmo, né? Que eles vão levar muito tempo para se reabilitar, que eles podem ficar numa cadeira de rodas, enfim. Então a gente te convidou para conversar sobre isso com a gente. E já super te agradeço. Eu sei que hoje tu tá num dia bem corrido, né? Porque tu tá de plantão. Então, tomara que não dê nada e nessa horinha não vamos perder tempo. Olha só, a osteoartrite, ela é. Primeiro eu quero que tu te apresente. Desculpa, andei atropelando aí. Tá bom. Não, então tá, eu queria agradecer o convite, né, Fernando? Eu acho muito importante essa conversa e tentar explicar para os pacientes. Eu acho que tem muito esse tabu da cirurgia de prótese, que não é uma cirurgia simples, né, Fernando? Tanto é que é considerada dentro do rol de cirurgias da ortopedia, pelo menos no SUS, como uma cirurgia de alta complexidade, né? Uma cirurgia que antes de 2010 não era o hospital aqui nem credenciado para esse tipo de cirurgia era, né? Tá. Bom, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Leandro Carpinedo Rumpel. Eu sou natural aqui de Santa Rosa, né? Eu estudei aqui em Santa Rosa até eu terminar o ensino médio, né? Na Escola da Paz. Eu fiz minha faculdade na URGS em Porto Alegre em 2000, até eu sou da turma de 2005-2, tá? Fiz a residência em ortopedia e traumatologia no Hospital Cristo Redentor, que é da rede do Hospital Conceição, lá em Porto Alegre. E depois fiz o R4 em cirurgia do joelho, no serviço do Dr. Pozzi, que foi um baita professor para mim, um baita amigo hoje em dia, que é no Hospital Independência, depois foi para o Hospital Beneficência Portuguesa, na UBRA, mas lá em Porto Alegre também. Sou sócio da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, tá? E atuo aqui em Santa Rosa desde 2010, né? Que foi, casualmente, quando eu vim para cá, estava se mudando esse credenciamento que eu estava falando, e o hospital conseguiu se credenciar para alta complexidade, né? Que no fim são as cirurgias de prótese de joelho, prótese não cimentada de quadril, cirurgia de pelve, cirurgia de coluna, basicamente, né? Microcirurgia. Tá? Isso. Então a prótese de joelho começou a ser feita nessa época, né? Desde 2010, então a gente faz prótese de joelho aqui em Santa Rosa pelo SUS e convênio particular também. Bom, Leandro, a principal indicação de prótese articular, especialmente de joelho, é a osteoartrose primária, né? A gente sabe que a osteoartrose, que é o famoso, ou osteoartrite, mais modernamente falando, é um famoso desgaste da articulação, né? E que ele pode ser primário, mas ele pode ser secundário. E aí entra algumas doenças reumáticas, né? Não controladas, artrite reumatoide, artrite psoriásica, que podem provocar essa doença. Então explica pra gente o que é osteoartrose, o que é osteoartrite, eu não sei como vocês da ortopedia estão chamando, e quais são os sintomas iniciais, então, da doença? Na verdade, essa nomenclatura entre artrose e artrite, né? Eu sou novo, mas também não sou tão novo, né? Eu sempre, quando falo em artrite, para mim remete a alguma coisa mais inflamatória. Então, eu gosto mais de chamar de osteoartrose, quando é uma artrose primária, né? E no frigir dos ovos a gente sabe que não é tão primária, né, Fernanda? Alguma causa há de ter, alguma hora daqui a um tempo a gente vai descobrir, como no quadril agora se fala muito em impacto femoroacetabular, que é uma grande causa de artrose do quadril, e
e está se tratando hoje em dia e se fazendo cirurgias mais salvadoras de quadril, né? Tá? Mas a artrose, na verdade, é um desgaste da cartilagem articular, né? Ou, como tu falaste, primária, né? Ou por alguma causa secundária, comum, causa pós-traumática, né? Tá? Alguma lesão meniscal, lesão ligamentar, né? São bem comuns de causar artrose primária, né? Ou alguma doença inflamatória sistêmica, né? Então, a artrite reumatoide, a artrite psoriática, que são menos frequentes, pelo menos no meu dia a dia, né, Fernanda? São menos frequentes e no rol total de pacientes também, em torno de, aí eu acho que imagino que tenha esse dado melhor, mas eu imagino que em torno de 10 a 15% dos pacientes são dessa categoria de doenças inflamatórias, né, sistêmicas. Tá? Na verdade, a artrite reumatoide acontece em 1%, 1 a 2%, dependendo da população que a gente está estudando, mas em média 1% da população. E com as novas medicações, com os medicamentos biológicos, a gente tem visto cada vez menos paciente com artropatia inflamatória evoluir para uma indicação cirúrgica, né? Ou para uma osteoartrose mais severa, né? Uma osteoartrose secundária, então, essas doenças. Então aí já vem, né, um grande conceito, quer dizer, manter sua doença inflamatória, né, sistêmica em remissão, seja ela artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, até mesmo a gota, né, pode prevenir uma evolução para uma doença, uma degeneração mais grave da cartilagem e posteriormente evoluir para uma cirurgia. Então, aí já veio esse conceito de manter as medicações para esse tipo de doença, enfim, contínuas e tomar certinho. Mas aí eu quero te perguntar uma coisa. Vamos pensar numa osteoartrose em que a gente não tem o envolvimento de uma doença sistêmica. Uma osteoartrose que a gente está chamando de primária, tá? Existe algum medicamento que consegue retardar a evolução dessa doença, porque a gente sabe, né, Leandro, tu deve receber aí no teu consultório, eu também, que os pacientes vão no balcão da farmácia e saem cheio de frasquinho com medicamentos milagrosos, erva disso, chá daquilo, e colágenos, e etc, etc. Então, a minha pergunta para ti é essa, existe algum medicamento que possa fazer isso? Assim, né, Fernanda, eu acho que nós, como médicos, eu acho que a gente tem que cuidar muito com essas indicações de medicamentos que são milagrosos e prometem cura de tudo e no fim a gente sabe que não é bem assim. Eu acho que a gente tem que tentar manter as evidências científicas boas em primeiro lugar, né? Então, existem consensos em todo lugar do mundo falando sobre essas medicações e, na verdade, não existe nada cientificamente comprovado com umas evidências fortes de que as medicações consigam curar, eu acho que não. Né? A retardar, dependendo do grau que começa a utilização, eu acho que talvez ajude um pouco. Só que a gente sabe que a artrose é multifatorial, né, Fernanda? Então, não é a pessoa achar que, não, então eu vou tomar essa medicação que na farmácia, que a gente falou, me deram e é caríssima e vai resolver todos os problemas da minha vida e a minha articulação vai ficar a mil maravilhas. Não é, né? Eu acho que, mais do que isso, precisa de muito engajamento do paciente. Eu acho que o paciente entender o que ele tem, o processo que ele está passando e o que ele pode fazer para melhorar a qualidade de vida dele é o principal. Tá? Eu acho que sempre o tratamento não cirúrgico e até não medicamentoso é a primeira escolha que a gente deve fazer. Né? E isso, os consensos falam, né? E isso existe uma evidência científica forte. Então, eu acredito muito nisso, eu falo muito isso para os meus pacientes. Tá? Então, eu acho que dá para pensar nas medicações como os colágenos, glicosamina, condroitina, diacereína,
como adjuvantes do tratamento. Tá? Eu acho que eles podem diminuir, talvez, um pouco o processo inflamatório, melhorar um pouco a viscosidade do líquido articular, enfim. Mas o que vai ajudar mesmo é o paciente ter consciência de que ele tem uma doença articular, que se ele passar do limite dele, vai gerar uma reação inflamatória maior e vai gerar uma degradação articular maior. Então, acho que isso é muito importante. E aí entram as medidas não medicamentosas, né? Então, controle de peso, força, né, alongamento articular, eu acho que isso aí sim, eu acredito que seja o primordial. Se o paciente não fizer isso e ficar só tomando medicações, eu acho que não vai ajudar muito, não. Até porque se essa doença evoluir para um caso cirúrgico, quanto melhor nutrido, né, com menos peso e mais força de musculatura de membro inferior, melhor para conseguir ter um bom resultado cirúrgico. Então, investir numa nutricionista, numa atividade física, às vezes é muito mais vantajoso do que você investir em potinhos milagrosos de cápsulas super extraterrestres e tudo mais. Bom, alguns remédios, né, algumas medicações que a gente está falando, que a gente às vezes indica no consultório, elas ajudam principalmente para diminuir o consumo de anti-inflamatório, porque talvez esses pacientes maiores consumidores de anti-inflamatórios, né, que a gente sabe todos os riscos, são de pacientes que têm essas doenças crônicas articulares, como a osteoartrose. E aí eu vou te perguntar, antes da gente começar a falar propriamente em cirurgia, quais são os benefícios e para quem está indicado aquelas infiltrações de ácido hialurônico, que são os medicamentos que fazem uma viscosupplementação? Eu acho, a gente classifica em graus, né, e a gente usa o raio-x, né, a classificação de artrose é feita por raio-x bem posicionado, né, o raio-x com carga, tá, porque na verdade a gente avalia o grau de diminuição da cartilagem, né, então quanto um osso se aproxima do outro, e daí osteócitos e outras características radiográficas. Tá. Mas eu acho que pacientes que estão numa artrose grau 2 para grau 3, que não tenham muita diminuição de espaço articular, não tenham muitos osteócitos, eu acho que são os pacientes que mais podem se beneficiar da viscosuplementação. Eu acho que tem bastante evidências, né, sobre o ácido hialurônico, já está mais barato, porque existem várias marcas hoje no mercado, né? Tá? Mas também não é milagroso, né? Eu acho que tem trabalhos que mostram, dependendo o tipo, o tamanho da molécula do ácido hialurônico, quanto vai funcionar ou não, né? E se discute muito sobre isso, né? Mas o que se fala, assim, que consegue talvez um alívio com 3 infiltrações, nas infiltrações que são de 3 infiltrações, em torno de 1 ano, né? Tá? Eu uso com bastante critério, tá? E acredito que, ou pacientes que não tenham condições de fazer cirurgia, né? Tá? Daí numa tentativa que pacientes que clinicamente não têm condições de operar, que daí numa tentativa de aliviar um pouco a dor, porque na verdade o tratamento medicamentoso, não medicamentoso e cirúrgico, o objetivo final é alívio de dor e a pessoa conseguir ter uma qualidade de vida, né? Então, eu acho que a viscosuplementação tem local, tem uso, tem indicação, tá? Só que não é para todo mundo, né? Tem casos e casos. E não é curativa, né? É uma medicação que fica de 6 meses a 1 ano na articulação e depois volta. E a grande questão do ácido hialurônico é muitas vezes realmente diminuir a quantidade do consumo também de anti-inflamatório, né? Então, e às vezes é uma ponte, né? Até a indicação cirúrgica, né? Sim. Porque esse paciente muitas vezes vai acabar evoluindo para cirurgia. Bom, então eu preciso que tu comece a nos dizer o que são próteses articulares, quais são os tipos das próteses que a gente tem
pro joelho, as indicações. E uma pergunta, Leandro, que é muito interessante que eu recebo no meu consultório é o seguinte: doutora, eu posso escolher a prótese ou é o médico que vai escolher e eu vou ter que aceitar? Como é que funciona isso? Bom, a prótese, na verdade, a prótese de joelho, a gente pode dividir. Hoje em dia existem próteses unicompartimentais, né, Fernanda? E, na verdade, a gente nem tem acesso muito aqui, mas em grandes centros aí, eu acho que vai acabar chegando, mas não é a minha prática, pelo menos aqui. Nunca fiz, já acompanhei, mas nunca fiz uma prótese, que é uma prótese que usa só. Deixa eu pegar um joelho aqui. Então, a Então, primeira live prótese, com figurinha, gente. Vocês estão vendo a nossa primeira live que tem demonstração, ó. Então, é uma prótese que a gente faz um lado do joelho só, não faz os dois lados. Tá? Leandro, Então, levanta um essa pouquinho prótese mais, porque tá aqui, dando bem. Tu pode colocar do outro lado? aqui, Isso, levanta um pouquinho tá, mais. tá, Isso, aí tá. ficou ótimo. Então, é uma prótese que faria só um lado do joelho. Tá? Isso a gente chama de prótese unicompartimental. Também tem indicações bem restritas. Tá? O joelho tem que ser um joelho alinhado, não pode ter desalinhamento, não pode ter questão de frouxidão ligamentar do joelho. Tá? Pacientes, uma faixa etária mais jovem, eu acho que se beneficiam de uma prótese unicompartimental, tá? Mas, como eu disse, ainda não é o nosso dia a dia. Tá? A prótese que a gente fala, que é a prótese de joelho, é essa aqui. Tá? Vamos ver se agora vocês enxergam. Tá? Que é uma prótese bicondilar. Né? Então, ela vai fazer um resurfacing. Tá? A gente corta a cartilagem articular, gasta, e implanta a prótese no fêmur e implanta a prótese na tíbia. Tá? Essa é a prótese tibial. Então, a tíbia, Levanta essa um parte de pouquinho mais pra baixo do gente. joelho. Tá. Isso. Essa parte de baixo do joelho é feito um corte e é implantada essa prótese nessa parte aqui. Tá? A prótese, ela é formada por dois pedaços de metal e o que une elas é um polietileno. Na verdade, é um plástico, né? Tá? E a articulação do joelho fica sendo nesse polietileno. O joelho dobra e volta. Tá? Sobre tipos de prótese. A prótese de joelho, por via de regra, hoje em dia até está se falando um pouco. Perdemos a conexão. Vamos ver se ele consegue entrar de novo. Oi, Fernanda, caiu. Isso, Tá. vamos continuar. Tá. Sobre os tipos de prótese. Isso. Tá se falando em fazer prótese não cimentada, mas hoje em dia o padrão ouro e a prótese que se usa e que mais dura, né, em joelho são próteses cimentadas. Como é que é o cimento? A interface entre a prótese e o osso vai uma substância que se chama cimento ósseo. Na verdade, não é um cimento porque não gruda. A função dela é preencher o espaço entre o osso e a prótese. Tá? E isso acaba dando uma estabilidade maior para a prótese. As próteses de joelho, os tipos, a gente fala muito em prótese com estabilização posterior, que daí, tecnicamente, quando se faz a prótese, a gente resseca o ligamento cruzado posterior, e tem um tipo de prótese que daí não tem esse pino do meio, e que a gente deixa o ligamento cruzado posterior, que são próteses menos utilizadas, tá?
O que mais se utiliza são próteses que se resseca o ligamento cruzado posterior. Tá? E aí existe no mercado uma infinidade de marcas de prótese, né, Fernanda? Tá? Existem próteses com diferentes formatos, né, que tem vários estudos biomecânicos, que é melhor para isso, que é melhor para aquilo. O que eu uso e o que eu conceitualmente eu acho que é prótese. Já está entrando. É algum problema na conexão dele, né, gente? Vamos de novo. Uma pena mesmo. Tá me ouvindo? Agora deu. Você estava falando do que você indica. Tá travando, tá travando. Será que é a tua internet aí, Aí, tá Leandro? ouvindo, Fernanda? Aqui tá travando. Tua imagem tá congelada. Tu tá no 4G? Voltar. Que pena, né? Vamos tentar continuar? O que eu estava falando, Fernando, que eu acho que independente da marca da prótese, primeira coisa, eu acho que é a indicação, né? Uma cirurgia mal indicada num paciente que clinicamente não esteja na hora de fazer a prótese ou esteja mal manejado clinicamente, acho que isso é bem importante a gente falar depois, tá? Eu acho que é uma cirurgia que já começa mal. Tá? Então, a primeira coisa é a indicação, né? Indicar bem uma prótese e com critérios e fazer uma prótese cuidando tecnicamente questão principalmente de alinhamento, de espaços de cortes ósseos, tá? Eu acho que é muito mais importante do que a marca ou do que a nacionalidade da prótese, se é uma prótese importada, se é uma prótese nacional, né? Claro que existem algumas vantagens, principalmente na questão do polietileno, tá? Que é essa, até eu uso bastante essa prótese para mostrar para os pacientes. Essa prótese aqui é uma prótese nacional, tá? Essa paciente não fui eu que fiz, ela fez em Porto Foi Alegre. um pouquinho mais para trás. Tá, ó. Isso. E tu pode notar que o polietileno dela tá todo comido, todo gasto. O polietileno normal dele é ser liso, né? Então, gastou esse polietileno. Existem alguns polietilenos melhores, né? Com uma estrutura, com uma questão aí é uma questão até de engenharia, né? Tá? Mas que são feitos de uma forma melhor. Eu acho que essa é a diferença. Porque a liga metálica, claro, existem polietilenos móveis hoje em dia, né? Existe uma prótese que o polietileno gira aqui em cima, né? Essa aqui o polietileno é fixo. Existem próteses que o polietileno ele gira em cima da prótese, tá? Que também, a princípio, os estudos não mostram tanta diferença de uma prótese assim para outra, mas são próteses mais modernas, tá? Existem próteses que a abordagem é Leandro, feita menor. Oi, tá me ouvindo? tô ouvindo, tô ouvindo. A gente.
Tá. Sabe por que essa questão que os pacientes me perguntam da questão do tipo de prótese? Porque a ideia é, tô falando das dúvidas, né? Inclusive ficou uma pergunta aí nas minhas redes sociais. É, conforme a prótese, ela vai precisar de reintervenção ou de nova troca, né? Em determinado tempo, né? Então é isso que ele. Essa prótese dura 10 anos. Eles sempre me dizem assim, não, doutora, porque eu já ouvi assim, ó, que a prótese do SUS dura 10 anos e a prótese de um particular, de uma pessoa que vai fazer uma prótese particular, dura 20 anos, tá? Então é essa situação da questão do tipo de prótese, né? Para fazer a cirurgia, Fazer uma reintervir. revisão. Isso aí. Revisar a prótese. Então, assim, ó, até essa semana eu tive no consultório uma paciente, essa prótese aqui é uma prótese mais antiga, deve fazer um tempo que eu tenho ela, ela é uma prótese que um modelo mais antigo, que ela não tem diferença de cônjuge, ela tem algumas alterações que foram feitas agora, tá? E eu tive uma paciente com uma prótese dessas, essa semana no consultório, com 18 anos de prótese. É uma prótese nacional, é uma prótese... Foi uma prótese bem executada, uma paciente que cuidou bem da prótese dela e dura, entendeu? Ela veio para fazer o outro joelho, na verdade. Aqui, o joelho da prótese está bem. Né? É o que então, você disse, né? É uma questão questão da indicação e da técnica cirúrgica. e E do não cuidado do paciente também, né? Porque se o claro, paciente sem não cuidar dúvida. da prótese dele, a prótese vai gastar e, né? Claro que O que que existem... é? Fala pra gente o que que é cuidar de uma prótese para os pacientes que estão É ouvindo. assim, ó, manter uma boa força, manter uma boa musculatura, porque se não tiver uma boa musculatura, sobrecarrega a articulação. Cuidar com peso, né? Então, o aumento de peso vai prejudicar a prótese, vai aumentar a pressão em cima do polietileno e vai gastar a prótese, tá? Manter um bom alongamento, né? Eu acho que para isso aí é fundamental a questão de atividade física. Claro que não são todas as atividades físicas que o paciente vai estar liberado para fazer, né? Mas eu acho muito importante a questão de manter força, manter alongamento, manter o peso, tá? Eu acho que isso aí, esse é o cuidado que o paciente tem que ter com a prótese, né? Tá? Porque a prótese gasta, ela gasta sim. O que se fala em média, tá? Em torno de 10 anos. Mas não é uma coisa, não, chegou com 10 anos, venceu minha prótese e eu vou ter que trocar. Não, se a prótese estiver bem, se o paciente estiver bem, pode seguir acompanhando, pode, né, trocar a prótese mais tarde. Assim como tem próteses, eu já acompanhei casos, próteses caras, próteses importadas, que duram 2, 3 anos, às vezes o paciente tem alguma uma infecção, tem algum azar de ter algum problema e tem que trocar essa prótese antes, né? Tá? Então, mas via de regra, o que se fala? Em torno de 10 anos, tá? É o tempo de duração de uma prótese. Tem trabalhos mostrando próteses mais longevas, né? Tá? Surgiu uma pergunta aqui da Reni. Oi, Reni, que bom que tu tá aqui. Quais seriam os exercícios físicos mais recomendados em quem tem prótese de joelho? Eu acho que o principal é exercício sem impacto, tá? Eu acho De que é força e muito bom resistência. de força e resistência de cadeia cinética fechada, tá? Exercícios que o pé fique apoiado, tá? Que o paciente não tenha muita instabilidade, tá? Que o paciente consiga estabilizar mais a articulação para fazer o exercício, tá? E alongar. Eu acho que o alongamento é bem importante também, porque se começa a ter muito encurtamento, de isquiotibiais, de musculatura posterior da coxa ou de quadríceps, eu acho que acaba prejudicando também, né? Começa a dar dor anterior, dor fêmuro-patelar, que na rótula, né? Na frente do joelho. Tá? Então, eu acho que esse alongamento, principalmente de cadeia posterior, eu acho bem importante. E esses exercícios, né, Leandro, você indica já quando o paciente tiver condições, né, fazê-los, alguns até antes da cirurgia, né? É bem importante para o resultado cirúrgico. Sim. Hoje em dia, daí vamos entrar então na parte da cirurgia, né, Fernanda? Eu acho que o paciente tem que estar bem orientado, bem condicionado, tirar todas as dúvidas que ele tiver antes da cirurgia, né?
eu acho que vale muito a pena essa educação pré-cirúrgica, né? Então, um paciente... Claro, tem pacientes que têm deformidades grandes, né? Que já não conseguem fazer muita atividade, que daí já vai ter algum flexo, né? Que é uma coisa da própria doença, né? As deformidades articulares. Flexo é quando o joelho ele não Quando não consegue encostar consegue... todo na cama, não consegue alongar todo ele, então ele fica curvadinho. Isso, tá. Isso, tá? Então, eu acho que, claro, as artroses mais graves que têm essas deformidades, o que a gente fala? O paciente pergunta muito isso também. Mas depois que eu fizer a cirurgia, meu joelho vai espichar totalmente, vai... Bom, Não tem depende só paciente disso. que fala isso aí. Geralmente a gente consegue um pouco de melhora, mas a gente não consegue melhorar muito essa questão de alongamento, né? Tá? As deformidades, eu acho que a gente consegue alinhar, né? O que a gente quer com uma prótese de joelho? É um joelho alinhado, um joelho estável e um joelho sem dor. Tá? Então é isso que a gente procura na prótese de joelho. Tá? Mas... Eu lembrei de falar aqui sobre o que o Dr. Leandro fala tanto de alinhamento. Na verdade, o que acontece? Quando uma pessoa tem um desalinhamento, ela pode ter dois tipos principais, né, Leandro? Que é o varo, quando a gente encosta os pés e o joelho não alcança, né? Ou o valgo, ou o valgo, que o joelho ele se encosta e os pés ficam bem longe um do outro, né? Esse cambota que o doutor está dizendo é o mais comum, né? O que acontece mais na osteoartrose primária. Então, quando ele fala de realinhamento e tudo mais, é com relação a isso. Esses pacientes que têm muitas deformidades têm um prognóstico pior, né? Principalmente esses que têm o valgo, que é quando o joelho encosta e os pés não, né? Que acontece muito em pessoas que têm artrite reumatoide que evoluem para esse tipo de complicação. Tem uma pergunta aqui da Terezinha. E aí nós já vamos entrar numa questão bem interessante, que é o seguinte, ela pergunta assim, minha mãe tem 85 anos, ela poderia fazer cirurgia, eu imagino que seja prótese de joelho que a gente está falando, nessa idade? É uma situação bem difícil a gente responder por aqui, mas tu podia orientar ela principalmente com relação à idade, né, Leandro? E aí eu já te pergunto, existe limitação de idade, tanto de idade mínima quanto de idade máxima para prótese articular de joelho? Não. Eu acho que não tem limitação de idade, tá? Eu volto naquela questão que a gente estava falando. A questão é a indicação, né, do paciente que tenha uma artrose, né, que já tenha esgotado as opções de tratamento e tem dor, tem limitação, né, e tem condições clínicas, tem condições de aguentar uma cirurgia de grande porte, né, que tem riscos, e riscos sérios, tá? Então não é uma cirurgia, que nem a gente falou no início, não é uma cirurgia simples, tá? Então, um paciente com 80... Eu tive um paciente que foi bem marcante, assim, para mim, foi um paciente de 92 anos, tá? E um paciente que, no fim, eu não queria operar ele, porque ele tinha 92 anos. E era um paciente super bem, um paciente lúcido, um paciente com uma saúde muito boa. E ele dizia para mim, ele disse, não, mas a única coisa que me incomoda é isso. E eu quero operar. E foi. E no fim ele me convenceu a operar e foi super bem. E o paciente ficou sem dor depois, faz uns anos já, acabou falecendo por outros motivos, mas eu acho que não tem limite de idade. Eu acho que tem a questão do paciente ter condições. O que eu falo muito, assim, às vezes tem pacientes de 80, 85 anos que têm uma saúde muito melhor do que um paciente de 65, né? Então vai do paciente ter condições clínicas. Claro que um paciente de 85 tem um risco maior, leva um pouco mais de tempo para se recuperar, né? Tem que forçar um pouco mais, ganho de força, ganho de massa muscular, eu acho que é muito importante, porque acaba, a cirurgia, queira ou não queira, é um grande trauma, né? E acaba perdendo massa muscular, o paciente consome, né? Ele se consome, e aí, às vezes, para ele voltar
a ter a homeostase, a ter o equilíbrio dele, eu acho que demora um pouco mais, né? Então, é um paciente mais delicado para se fazer, o paciente com uma idade mais avançada, mas não que seja proibitivo, tá? A questão do paciente muito jovem, também, eu não gosto de fazer prótese em pacientes muito jovens, né, Fernanda? Existem outras alternativas além da prótese, como as cirurgias de osteotomia, que também tem suas indicações, que é quando a gente corta o osso, né? Aí são para pacientes que têm um desalinhamento. O que se faz? O paciente tem eu vou quebrar meu joelho, mas ele tem um joelho torto, a gente corta e alinha o joelho. Faz uma cunha. Isso, faz uma cunha e fixa com uma placa. Tá? A principal indicação é a artrose em um compartimento só do joelho, né? Então o paciente não pode ter artrose em patela, não pode ter artrose no outro compartimento, porque senão o que a gente faz? A gente vai tirar a carga do compartimento que está sendo lesionado e passar para o outro compartimento. Se o outro compartimento tem artrose também, não vai adiantar nada, o paciente vai continuar com dor. E são cirurgias que também não têm uma duração, se fala em 5, 10 anos talvez, né? E daí depois acaba evoluindo para fazer uma prótese total. Na verdade, uma cirurgia é como se fosse uma ponte, né? Isso. Só que a questão é que daí aí tu vai ter um joelho que já foi operado, né? Que o osso já foi quebrado, e tu já tem uma cicatriz, que tu já tem, né, uma cicatriz óssea também, tá? Então, eu não costumo indicar muito. Fiz algumas osteotomias, faço em pacientes que têm deformidades maiores e são mais jovens, mas eu não é muito do meu rol de indicações, assim, eu não costumo indicar muito a osteotomia, tá? Então, o que eu acho, o paciente ali de 50, 55 anos para frente, que tenha muita dor, que tenha uma artrose importante, né, que tenha uma limitação funcional importante, aí eu acho que, bom, né, ou esgotou as possibilidades de tratamento conservador, o paciente está ciente do que é uma cirurgia de prótese, bom, pense em fazer a prótese. Provavelmente, em algum tempo no futuro, esse paciente vai ter que revisar, né? A cirurgia de revisão é uma cirurgia bem mais complexa, uma cirurgia tecnicamente bem mais difícil e que os resultados geralmente não são tão satisfatórios quanto a cirurgia primária. Mas não tem como o paciente também, a gente deixa, não, então o paciente está com 50 e poucos anos, 55 anos, mal, caminha mal, muita dor, uma qualidade de vida horrível, já tentou tudo que é tipo de tratamento, não melhorou. Não tem como também fadar essa pessoa ficar até, não, fica mais 5, fica mais 10 anos esperando. O cara diz, pô, mas aí a minha vida, vou perder 10 anos de vida com dor, entendeu? Então, eu acho, né, claro que se a gente conseguir esperar mais tempo, tá bom, né? Agora, existem alguns dados. Existem alguns dados, a gente sabe que um dos principais fatores, né, de dor em quem tem osteoartrose é a sobrecarga articular, né, e aí entra a questão do peso. Então existe um dado, um estudo que foi publicado, se não me engano, ano passado, é que aqueles pacientes que diminuem 10%, que estão em sobrepeso ou obesidade, que diminuem 10% do seu peso corporal, eles melhoram mais do que 50% da dor só com isso. Né? Só com isso, não estamos falando de mais nada, de anti-inflamatório, de infiltração associada, de nada. Então, quer dizer, muitas vezes sim a gente insistir nessa questão da reeducação alimentar, às vezes até uma cirurgia bariátrica em alguns pacientes, né? A gente andou falando com o doutor André um tempo atrás, né? Uma live, se não me engano, o mês passado sobre isso, pode resolver grande parte do problema e até evitar complicações, né, de outras doenças e tudo mais. Bom, a gente tem ainda algum tempinho, mas eu gostaria de perguntar para ti, a gente já falou um pouco, né, sobre os principais cuidados, então antes de fazer cirurgia, o paciente precisa fazer fisioterapia, além do pré-operatório, ir no cardiologista e tudo mais, precisa fazer
alguma fisioterapia, a gente falou dos exercícios físicos, e eu gostaria de alertar aqui que o trabalho do reumatologista, quando existe uma doença inflamatória associada, é bem importante, né, nesse pré-operatório junto com o ortopedista, porque tem muitas medicações que a gente tem que retirar e algumas a gente tem que saber exatamente o momento de retirar o remédio para a doença não entrar em atividade, o paciente não ir em atividade para cirurgia, mas também a hora de reintroduzir essas medicações, né? Então, eu queria que tu nos falasse sobre esses cuidados pré-operatórios e quais, então, são as principais complicações da cirurgia que tu tem vivenciado, principalmente no nosso cenário daqui, porque também os cenários mudam, né? A gente tem um cenário de saúde em Santa Rosa, outro cenário de saúde pode mudar em outros lugares. Então, o que a gente está vivenciando aqui? Tá. Bom, eu acho que do pré-operatório, uma coisa, eu acho que é bem importante a gente conversar sobre isso, né, Fernanda? A questão da saúde do paciente. O que é a saúde do paciente? Tá? O paciente não está anêmico, né? A cirurgia de prótese de joelho, a gente sabe que, em média, o paciente sangra no pós-operatório em torno de 3,7 a 4 pontos de hemoglobina, tá? Então, se o paciente não tiver com uma hemoglobina de 12, 12,5, ele tiver uma anemia leve de 11, 10, olha, um paciente com uma hemoglobina de 10, se ele sangrar 4, ele vai a 6 de hemoglobina. Né? Então, ele já entra num risco muito maior, né? Tá? Então, a anemia, questão de controle glicêmico é uma coisa que a gente está dando muita importância. Existe um grupo internacional que faz estudo de infecção articular. Tá? É um grupo de várias pessoas, e elas sentam e discutem e cria-se uns protocolos. Nós temos uma infectologista muito boa aqui no hospital, a doutora Kátia, tá? E ela criou também umas diretrizes e umas orientações para nós, que fizemos as cirurgias de prótese. Tá? Então, a questão do controle de glicemia é muito importante. Pacientes diabéticos, se preconiza uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5, que a gente sabe que é um pouco difícil conseguir. Então, até 7, 7,5, eu ainda considero plausível de fazer a cirurgia. E o controle glicêmico no transoperatório para paciente não diabético também. Então, não deixar essa glicemia oscilar muito, é muito importante. Tá? A questão do pré-operatório, eu cuido muito, porque das complicações da prótese de joelho, as principais são os eventos tromboembólicos, tá? Então, embolia, trombose venosa, tá? Se fala que mais de 50%, 60% dos pacientes que são submetidos a próteses articulares de grandes articulações, joelho e quadril, eles têm algum grau de embolia, tá? De evento tromboembólico, né? Uma embolia, uma trombose venosa, pequenos assintomáticos, isso, para não assustar ninguém. Isso. Mas tem. Não vai ter repercussão, não vai ter... Isso, tá? Mas é uma coisa muito importante que a gente toma muito cuidado. Então, pacientes com problemas de vasculopatias periféricas, aquelas varizes enormes, né, que tem uma estase venosa já muito grande, que a gente sabe que tem um risco aumentado de formar um trombo, de soltar esse trombo, atingir pulmão, atingir coração, atingir cérebro e dar alguma complicação mais séria. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, esse cuidado pré-operatório com as vasculopatias periféricas, questão de pele, se tem alguma ferida, se tem alguma flebite, se tem... Né? Nessa questão da infecção, a gente cuida muito os focos infecciosos que o paciente possa ter previamente à cirurgia, e que possam, por via sanguínea, a bactéria chegar na prótese. Tá? Então, eu faço um screening, isso para todos os pacientes, de Staphylococcus colonizado no nariz, né? Então faz um swab nasal para avaliar Staphylococcus, foco urinário também, apesar de agora, ultimamente, até eu tive dias atrás em São Paulo e se discutiu isso, se uma urocultura assintomática deve tratar ou não tratar.
Então, na minha rotina eu trato, porque, bom, apareceu uma bactéria na urina, um paciente que tu vai fazer uma prótese articular, trata, não custa dar antibiótico, uma semana de antibiótico, 3 dias de antibiótico, tá? Questão dentária também, então cuidar, isso no pós-operatório também, né? Algum foco dentário de infecção é muito importante também cuidar, né? Alguma cárie, alguma infecção de boca, por via hematogênica pode chegar na prótese, que é outra complicação importante da prótese, e trágica, né? Uma infecção numa prótese articular é uma tragédia. Praticamente, olha, se perde toda a cirurgia e o tratamento é oneroso. Geralmente se tem que tirar a prótese, tem que se deixar um cimento com antibiótico um tempo, tratar com antibiótico, ter certeza que não tem infecção, reimplantar a prótese, né? Já seriam 3 intervenções no joelho, né? Então, a infecção, acho que tem que ter muito cuidado. Tá? Então, a tromboembolia é infecção. Claro, tem pacientes que têm uma dor residual. Eu acho que tem uma coisa muito importante da gente falar, que às vezes os pacientes que têm artrose, eles têm dor há tanto tempo que no cérebro deles, eles já têm uma plasticidade cerebral, eles já têm aquela área como uma área de dor, né? E eu não mexo no cérebro do paciente, eu vou mexer no joelho dele. Só que ele continua recebendo aquela informação, aquele estímulo como sendo uma dor. Tá? Então, eu acho que existem medicações hoje em dia que a gente pode tentar modular essa plasticidade dessa dor cerebral, que eu acho que vale bastante a pena, né? Mas tem pacientes que, mesmo depois da cirurgia, tem dor residual. E outra coisa, né, Fernando, que eu acho que vale a pena a gente falar. A cirurgia, ela não vai tirar o problema com a mão, ela não vai solucionar do dia para a noite, né? Existem estudos que falam que pacientes que levam 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos para ter uma restabeleção, uma recuperação total, né? Tá? Então, a recuperação da cirurgia, claro, hoje em dia a gente fala muito em fast track, né? A cirurgia, então, se faz, o paciente não fica engessado, não fica com imobilização, não fica deitado numa cama 3 meses. A cirurgia é feita para o paciente se movimentar. Tá? Tanto é que a gente tenta tirar o paciente da cama o mais cedo possível, e isso é comprovado que ajuda na dor, ajuda na questão de edema, de inchaço, ajuda na circulação. Então, o paciente deve movimentar o joelho, o membro, o mais cedo possível. Tá? Eu acho que isso aí é bem importante a pessoa já ter noção de que quando ela for fazer a cirurgia, no outro dia ela já vai ser estimulada a levantar da cama, no outro dia ela vai ser estimulada a pelo menos uma carga parcial na perna, conforme ela vai ter conforto, ela dá, né? E isso ajuda muito. Eu acho que é um conceito que tem mudado muito, né? Se fala muito, hoje em dia se fala em fazer prótese no paciente de manhã e da alta de tarde. Tem lugares que estão fazendo, principalmente dos americanos, que lidam muito com custos e gostam muito de fazer essas comparações, né? Mais um dia internado, menos um dia internado. Eu acho que para nós não muda muito, o paciente precisar ficar mais 1, mais 2 dias internado, não tem problema. Mas já está se fazendo prótese, dando alta no mesmo dia, né? Claro que tem risco, né? Mas Mas algumas vezes benefícios também, né? Porque a gente sabe que quanto mais cedo o paciente movimenta, também com relação a tromboses e outras coisas mais, né? A gente consegue prevenir também. E os pacientes, eles usam anticoagulante, né, Leandro? Depois no pós-operatório, justamente para prevenir essas tromboses, claro. mas a mobilização precoce também é importante para a gente prevenir isso. E pode falar. Não, eu uso no transoperatório, quando está no hospital, eu uso anticoagulante injetável. No pós-operatório, eu uso via oral, em torno de 28 dias, 4 semanas. Tá? Eu gosto de compressão mecânica também, então eu uso meia elástica nos pacientes, eu gosto de indicar e usar meia elástica. Eu acho que tudo que a gente puder fazer que tenha benefício, e a meia elástica
Ela tem só a chatice de colocar ela, mas Depois que tá risco, contraindicação não tem, né? Então eu gosto de usar a meia por esse motivo também, porque eu acho que tudo que a gente puder fazer para minimizar a chance de ter um evento desses, eu acho que vale a pena, né? Tá? Eu lembrei de, bom, só para resumir essa questão então das complicações, as duas principais complicações então é infecciosa e que isso a gente pode fazer um controle, né, tentar controlar isso no pré-operatório, e a questão das tromboses a gente tem também como controlar no transe e no pós-operatório, né, através de algumas medidas medicamentosas ou não. Com relação à neuroplasticidade que o doutor estava falando, que é aquele paciente que permanece com dor, apesar da prótese já colocada, né? Mais ou menos eu gosto de explicar para os pacientes com relação a isso, é como aquela dor fantasma que o paciente perdeu o dedo e ainda está sentindo dor no dedo, né? Quer dizer, não tem mais nenhum problema na periferia, mas o cérebro, a conexão do neurônio lá no cérebro ainda continua estimulando e tendo essa sensação de dor. E isso a gente tem medicamentos e outras manobras para poder ajudar e tratar essa dor neuroplástica também. A última pergunta que eu preciso te perguntar e que eu me lembrei que surgiu também no meu consultório um tempo atrás é o seguinte: existem alguns casos, né, de paciente ter indicação de prótese articular e que precisa pôr enxerto ósseo. Que casos são esses, né? Fala pra gente rapidinho, assim, bem no raso mesmo. E se você faz enxerto ósseo aqui em Santa Rosa, e por que não faz? Quer dizer, eu já respondi. E por que não faz? É isso que eu preciso... Não, na verdade, né, Fernanda, isso é uma questão técnica, né? A questão do enxerto, geralmente se usa enxerto nas revisões, tá? Existem alguns pacientes com deformidades grandes, acima de 1 centímetro de afundamento articular, tá? Que talvez precisem usar um enxerto numa prótese primária, mas não é tão comum, tá? Existem, em deformidades um pouco maiores, a possibilidade de a gente usar uma prótese de revisão com uma cunha metálica. Eu já fiz, isso a gente tem acesso aqui em Santa Rosa e dá para fazer, tá? Mas o enxerto homólogo, né, autólogo de cadáver, a gente não tem disponível porque a gente não tem acesso a banco de osso aqui em Santa Rosa, né? Tá? Eu acho que seria uma coisa a gente e tentar, eu acho que é bastante burocracia, mas como o hospital já está na questão de captação de órgãos, eu acho que daria para a gente tentar habilitar para receber esse enxerto ósseo. O problema do enxerto é que ele também tem uma validade pequena e, no fim, como a gente não tem tanto uso para enxerto, não tem tanta indicação para esse tipo de enxerto, talvez a gente acabasse perdendo um pouco de enxerto, ou como a gente está longe de grandes centros, seria mais difícil de conseguir a hora que precisa, né? Tá? Mas, eu acho que para prótese de quadril se usa mais enxerto do que para joelho, né? Depende as falhas ósseas aí que a gente vai ter, né? Tá? Então, mas existem indicações, né? Indicações são técnicas, tá? E a principal delas é a perda óssea e o grau de deformidade, né, o ósseo, que às vezes tu não consegue corrigir só com metal ou só com cimento e vai precisar de osso, né? Tá? Mas são casos bem pontuais, assim, né, Fernanda? Existem algumas próteses mais constritas, quando o paciente tem grandes deformidades, tem grandes instabilidades ligamentares, né? Que mesmo porque a prótese não fica no lugar sozinha, né? O joelho precisa ter ligamentos, principalmente ligamentos colaterais, ligamento patelar, né, bons para segurar a prótese e para ter o movimento, né? Se os ligamentos colaterais são insuficientes ou tem alguma grande lesão ligamentar de ligamento colateral, aí tem indicação de prótese mais constrita. Aí a prótese é tipo uma dobradiça, né? Ela não faz nenhum movimento lateral. Essa prótese aqui, se o paciente não tiver estabilidade ligamentar, a prótese vai fazer isso aqui e vai sair fora, vai deslocar, né? Então existe alguns, mas são casos bem pontuais, assim. Tá? Eu acho que não é tanto o dia a dia da gente, não.
tá? E eu queria falar, acho que uma coisa bem importante de voltar e frisar, né, Fernanda, é a questão da obesidade. Tá? Eu tenho pego muito paciente com obesidade. A gente sabe que pacientes com índice de massa corporal acima de 35, 30 já, né, vão ter um risco maior de infecção. É um paciente que vai tecnicamente, a cirurgia fica mais difícil, porque ele vai ter um coxim de gordura maior para te chegar, né, e por consequência, esse coxim vai ser mais fácil de ter uma bactéria, de infectar o joelho. É um paciente que, para ele levantar da cama, para ele se sustentar no andador, ele vai ter muito mais dificuldade. E, no meu ver, e até na minha experiência pessoal, né, Fernanda, o peso, a obesidade é um fator de risco controlável. Tá? Eu não posso, como falaram antes, uma paciente de 85 anos, eu não posso dizer, não, a senhora tem que ter 65 agora. Não. A idade é um fator de risco que não é controlável. Né? O gênero, homem, mulher, né? Geralmente homens têm uma tendência da prótese gastar um pouco mais rápido que as mulheres, tá? Mas também gênero é uma coisa que a gente não pode controlar. Mas peso é um fator de risco importante e controlável. O que eu tenho preconizado? Pacientes conseguirem chegar no índice de massa corporal de 30. Tá? E isso, principalmente os meus pacientes que eu atendo no SUS, eu acho que são pacientes que estão recebendo uma cirurgia pelo SUS, né, que tem vários pacientes para fazer. Então, se o paciente não tiver esse comprometimento e ele não mostrar que ele está afim, que ele quer melhorar e controlar a questão do peso, que é uma coisa que ele pode controlar, bom, eu tenho aguardado, eu tenho vários pacientes que eu atendo e encaminho para nutricionista, encaminho para acompanhamento nutricional, encaminho para cirurgia bariátrica, como tu falou, tá? Porque, no meu ponto de vista, o peso é um fator de risco importante para complicações graves e é um fator de risco controlável. Tá? E Não é complicações... fácil, E até sobrevida, né, de prótese, né, Leandro? claro, tudo. Porque muitas vezes a gente escuta no consultório pacientes que nem querem saber de prótese porque o vizinho, sei lá, alguém, um amigo, não sei o que, colocou e não deu certo. Porque normalmente é só as notícias ruins que aparecem mais do que as boas, né? Então, e muitas vezes é justamente por isso, né? Porque foi mal indicado ou porque o paciente não soube cuidar, não controlou peso antes e após a cirurgia, não controlou sobrecarga, né? Então, eu acho que a sobrevida da prótese não depende só do médico e da técnica, mas depende muitas vezes de como o paciente vai se preparar antes e depois da cirurgia, né? Até mesmo para a cirurgia bariátrica, a gente estava conversando com o Dr. André esses dias, e ele mesmo disse que ele pede para os pacientes perderem peso antes da cirurgia bariátrica. Quer dizer, por que não para uma prótese articular também, né? Sim, então, é isso aí. Não. Bom, eu achei que foi ótimo, acho que as dúvidas que eu tinha aqui, que a maioria, que é do meu dia a dia, do consultório, acho que a maioria dos nossos pacientes vão poder desfrutar de muita informação, vão perder um pouco o medo, né? Aqueles que têm indicação, e também vão se cuidar mais para não evoluírem para uma cirurgia, né? Para evitarem que essa doença progrida para um grau que tem indicação de prótese, né? Então é isso, Leandro. Eu queria que tu fizesse mais algumas considerações antes da gente se despedir e encerrar. Não, tranquilo. Não, eu queria agradecer. Eu acho que é muito importante, né, a gente falar e eu acho que desmistificar, mostrar uma prótese. Eu acho que é muito importante. Os pacientes não têm nem noção do que é uma prótese, né? Então, mostrar como funciona, né, as limitações, porque, que nem a gente fala, não é um milagre, né? É uma ferramenta que a gente tem e que a gente tem que saber usar bem, né? Tá? Porque, que nem tu falou, e a gente bate muito nessa tecla, eu acho que a cirurgia, ela começa mal quando ela é mal indicada, né? Então, a gente recebe muitos pacientes que vêm, não, porque eu vim porque eu vou fazer a cirurgia. Eu disse, não, só um pouquinho. A cirurgia, a gente vai conversar e a gente vai ver se tem indicação de fazer cirurgia, né? Eu acho que tudo começa por aí.
A gente vê o perfil do paciente, se é um paciente que, né, vai colaborar no pós-operatório também, né? Mas eu acho que é uma cirurgia muito boa, uma cirurgia muito satisfatória de fazer, Fernanda. Tá? Os pacientes têm uma melhora de qualidade de vida muito boa. Os pacientes, eu sinto uma satisfação muito boa de fazer prótese de joelho. Eu gosto, eu acredito que consigo ajudar as pessoas nessa questão de qualidade de vida, né? Porque geralmente as pessoas vêm e a prótese é indicada quando a pessoa tem uma qualidade de vida ruim, né? Tá? E o que a gente faz para melhorar e a paciente conseguir... Tanto é que eu tenho vários pacientes que têm prótese bilateral, né? Então, que faz um lado e um tempo depois volta e faz o outro, né? Então, se volta é porque funcionou, né, Fernanda? Então, eu acho que não se deve ter medo, eu acho que se deve ter critérios, e indicações, e quando bem indicado uma cirurgia, eu acho que não tem que ter medo de fazer ela, né? Eu acho que tem que se tomar todos os cuidados e fazer, né? Eu acho que seguir a indicação, acho que vale muito a pena, né? Se a gente tem uma ferramenta, né, que tem indicação de usá-la para melhorar a liberdade das pessoas, né, e diminuir a dor, melhorar a qualidade de vida, a gente tem que considerar, indicar, conversar sobre ela, né, avaliar e indicar profissionais competentes como tu, né, Leandro, para ajudar, então, essas pessoas. Eu super te agradeço, né, a gente estava te devendo, eu queria muito conversar contigo sobre esse assunto desde 2019, lá no nosso presencial, uma vez tu teve, Sim. né, lembra? E Sim, eu já disse sim, que eu ia te convidar e se passaram 2 anos e só agora a gente conseguiu conversar, mas foi super bom. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai amanhã para o nosso canal no YouTube, em que as pessoas podem escutar a hora que quiserem, compartilhar e com seus familiares e revê-la, né, quantas vezes forem necessário. E quem tiver alguma dúvida pode acessar o Dr. Leandro, né, aqui no perfil dele do Instagram ou no consultório dele. Leandro, só deixa o número do telefone do teu consultório aqui para quem quiser tirar alguma dúvida e ligar lá para o consultório para agendar alguma consulta contigo. Tá no meu perfil, já tem o contato do consultório, tem o WhatsApp da secretária do consultório aqui, dá para ligar ou agendar direto pelo WhatsApp. É na Clínica Ritter, aqui pertinho da Avenida Santa Cruz, tá? E, bom, eu agradeço, né, Fernanda? Muito obrigado pelo convite. Eu acho que sempre é bom falar sobre o trabalho da gente, sobre o que a gente gosta de fazer e passa estudando e buscando e tentando se aprimorar para trazer o melhor para os nossos pacientes, né? Muito obrigada. Gente, Obrigado. essa foi a nossa última live do ano. Eu quero aproveitar aqui e deixar um Feliz Natal para todo mundo. Um ano de 2022 com muita saúde, porque é isso que a gente precisa e o resto a gente corre atrás. Tá bom? Obrigada, Leandro. Um abraço para toda a tua família. Tudo de bom. Obrigado. Tchau. Tchau.